Bom dia a todos, meu nome é João Damasceno, eu vou estar apresentando o trabalho de número 47, série de 2020, intitulado Análise Exegética de uma planta de cogeração a biomassa de uma indústria frigorífica. Os autores são eu, o meu colega Matheus Protásio e os professores Eduardo Borim e Edson Basso. O sumário da nossa apresentação, vou estar trazendo a introdução, contendo a revisão bibliográfica, os objetivos desse trabalho, a metodologia, a descrição do estudo de caso, a modelagem termodinâmica realizada, os resultados obtidos dessa análise, as conclusões para finalizar o trabalho. Então, introdução. Trazemos a importância do setor alimentício brasileiro, que é um importante segmento e tem uma elevada demanda energética. E essa demanda energética ela pode ser suprida por sistemas de cogeração. E para garantir a qualidade dessa energia entregue para esse sistema, nós temos que avaliar a cadeia de produção energética. E essa avaliação pode ser procedida de várias maneiras. E nesse trabalho a gente propõe a avaliação utilizando a exergia, a fim de identificar gargalos e pontos críticos na cadeia de produção energética. O referencial bibliográfico utilizado para a realização desse trabalho vai trazer aqui um primeiro trabalho do Chan e colaboradores, que eles realizaram uma análise termodinâmica e econômica de uma planta de cogeração a carvão com capacidade de 630 MW de eletricidade. Então, essa análise indicou uma redução na distribuição de exergia da ordem de 5 MW, utilizando o sistema de cogeração, além de um aumento na eficiência exegética da ordem de 29%. Mohammadi e colaboradores, em 2018, eles analisaram também exegeticamente e economicamente a implementação de uma planta híbrida que utiliza gás natural e energia solar. Então, os resultados dessa análise indicaram que, apesar da maior produção de energia, o sistema com coletor solar implica em uma menor eficiência exegética. Sim, em 2019, ele estudou uma planta de cogeração com capacidade de 16 MW de uma indústria sucroalcooleira localizada na Índia. Então, os resultados revelaram que a integração desse sistema com o sistema de resfriamento com a planta de cogeração acarretando um aumento de 2% na eficiência exegética e 0,3% na eficiência exegética. Por fim, Siqueira Neto, 2018, ele propõe uma planta de cogeração para atender demandas térmicas e elétricas de uma indústria frigorífica localizada na região oeste do Paraná. Ele faz essa análise dessa planta utilizando as lentes da primeira lei da termodinâmica. Então, daí nós temos os objetivos desse trabalho, que é realizar uma análise exegética da planta proposta pelo Siqueira Neto, 2018. Dessa forma, a gente vai ter a identificação de pontos críticos, utilizando essa análise, essa abordagem exegética, e vamos propor novos cenários a fim de reduzir a distribuição de exergia e melhorar o rendimento do sistema. Então, aqui está a metodologia de descrição do estudo, está o esquema da planta de cogeração, proposta pelo Siqueira Neto. Ela é composta por uma caldeira, que ela vai produzir vapor superaquecido a partir de cavaco de lenha, direcionado até a turbina. Essa turbina, então, ela vai gerar a demanda elétrica necessária e alimentar o processo e o desaerador. Então, nós temos a demanda elétrica de 12.000 kW de eletricidade, e a demanda térmica de 11.600 kW. Quanto à modelagem termodinâmica, utilizou-se as seguintes hipóteses simplificativas. Regime permanente, desprezamos as variações de energia cinética e potencial, e também foram negligenciadas as perdas de pressão nas tubulações e nos trocadores de calor. Por fim, os trocadores de calor foram tratados como adiabáticos. Quanto à exergia física específica, ela foi calculada com relação à variação, a variação de dois termos, com relação a dois estados. O primeiro termo é a variação do estado do ponto analisado com as entalpias entre o ponto analisado e a entalpia da referência, do estado morto. E o segundo termo é a relação entre a variação das entropias
do ponto avaliado e a referência, o estado morto, e a temperatura de referência. Quanto à exergia química específica, ela é calculada com a utilização de um parâmetro beta, multiplicado pelo poder calorífico inferior do combustível. Esse parâmetro beta ele é proposto por Zargot e colaboradores em 1988 e ele é calculado em função da fração mássica do combustível, que para esse caso é o cavaco de lenha. Com relação à destruição, as taxas de destruição de exergia, é realizado o balanço de exergia em todos os dispositivos e na planta como um todo, e ela é tratada com o seguinte balanço, são contabilizados a exergia dos combustíveis, dos produtos, as perdas, e assim conseguimos chegar na exergia destruída. Equação 4. E a eficiência exergética, então, a equação 5, ela é a relação entre a exergia dos produtos com a exergia dos combustíveis, para cada dispositivo e para a planta como um todo. Os resultados. Os resultados foram obtidos em função do cenário referência, cenário proposto por Siqueira Neto, 2018, que é com apenas uma extração de vapor, 10 bar. O cenário A, proposto por nós, ele tem duas extrações, uma 10 bar e uma 8 bar. A primeira extração visa alimentar os processos que requerem níveis com pressões mais elevadas, e a segunda extração ela vai atender a demanda dos processos com pressões menos elevadas e ao deserador. E um segundo cenário alternativo, cenário B, que vai contar com 3 extrações, com uma extração para atender as necessidades com maiores níveis de pressão, uma extração para atender as demandas com menores níveis de pressão, e a terceira extração para atender o desaerador. Então, os resultados para o cenário de referência estão aqui retratados. E é notório que a caldeira ela apresenta a maior destruição de exergia, na ordem de 84%. Isso já é extensivamente mostrado na literatura e ocorre devido a elevado grau de irreversibilidade do processo de combustão. Então, vai acarretar em uma elevada destruição de exergia nesse dispositivo. É seguido pelo processo, que é um elemento destruidor de exergia. A gente precisa destruir essa exergia para garantir o funcionamento ou a garantir a entrega da demanda do processo. E, por fim, a turbina, que está ali apresenta na ordem de 6% da destruição exergética. Com relação aos resultados para os cenários propostos, percebe-se que com o aumento da quantidade de extração, reduz-se mais a destruição de exergia. Ou seja, com 2 extrações a gente consegue ter um aproveitamento maior do combustível. Isso deve ao fato de reduzirmos o nível da pressão requerida no processo. Dessa forma a gente consegue aproveitar a maior variação de pressão para produzir potência e não destruir nos dispositivos que estão relacionados aos processos. Entretanto, com as extrações adicionais, elas implicam um maior investimento financeiro. Então, esse cálculo econômico deve ser levado em consideração para fins comerciais. Então, conclusão. Avaliou-se uma planta de cogeração que atende a demanda energética do setor frigorífico. Caldeira e turbina são os dispositivos que mais destroem exergia e não há a oportunidade de melhoria que não seja a substituição de algum dos componentes. Por exemplo, substituir a turbina por uma turbina que opere com eficiências isentrópicas maiores. Hoje no mercado estão disponíveis turbinas que operam com eficiência isentrópica da ordem de 90%. Poderia melhorar o rendimento do sistema, mas mais uma vez, isso poderia onerar mais o nosso projeto. Então, os cenários propostos reduziram a destruição de exergia na ordem de 5% para o cenário A e 6% para o cenário B. E estudos prosseguem no sentido de realizar análise exergo-econômica para validar ou verificar se a substituição desses dispositivos é vantajosa ou não, e uma análise exergo-ambiental a fim de avaliar os impactos ambientais causados por esse sistema.
Então, alguns agradecimentos, agradecer à CAPES e ao Programa de Recursos Humanos da ANP pelo aporte financeiro para a realização dessa pesquisa, que as referências utilizadas para realizar o trabalho. E gostaria de agradecer a todos, muito obrigado.